Alvoreço e meu terceiro estudo: a morte. Em uma perspectiva científica e filosófica, a morte é a finitude ou a cessação da existência humana. Um cientista puro iria descrever a morte como parte de um ciclo que vem se repetindo há milênios. Um corpo nasce, desenvolve, reproduz, envelhece e perece. E qual o objetivo disso? Lembremos-nos que se trata de uma perspectiva filosófica científica, e para tal existem inúmeras e criativas concepções, mas a que mais me chama a atenção é a que entende que a morte tem a função de nos ensinar a viver, visto sua inevitabilidade. A ideia de que a vida é transitória e excessivamente curta a torna mais bela e especial. Sejamos pragmáticos. Em um mundo filosófico e utópico, em que teríamos que praticar o bem pelo bem, qual seria a graça de viver? Pensemos por um instante. Se não existisse Deus, o que me motivaria? É fácil, temos a resposta. Eu acreditaria na ciência e no Big Bang, que responde quase todas as perguntas. Ou eu acreditaria em Lúcifer, que é a contraparte e parte antagônica de Deus. Ou ainda, eu acreditaria em nada, não procuro respostas e não faço perguntas. Mas então, de forma recursiva, voltamos ao início. O que me motiva? Em uma visão religiosa, passamos a ter um número variado de concepções, divergentes, mas não exclusivas. Poderia-se argumentar até que são complementares. Ao observar a palavra da lei, tem-se em Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Em outro cenário, descrito em Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Assim, conclusivamente, Deus dá, Deus toma. Claro que esses dois versículos não esgotam o pensamento e complexidade bíblica sobre o tema da morte, mas proporciona um panorama interessante. Segundo a doutrina espírita, em uma análise apertada e sucinta, a morte é apenas a destruição do corpo, uma transição, não significando o final, a cessação, mas a continuidade do espírito após a ruína da carne. É de se observar que a morte vem de Deus, quando não a provocamos. Assim, há que recebê-la com regozijo e acatamento, entendendo que todos nós, um dia, faremos parte de uma existência maior, aperfeiçoada, renovada e vitoriosa. E essa esperança deve aquecer-nos o coração. A verdade é que a ciência não possui certezas e as vaidades acadêmicas são capitaneadas por homens. E as religiões são baseadas em medo, coragem, ódio, paixão, poesia e liturgia. E mesmo que tentem seguir os textos sagrados, são lideradas também por homens, caindo no mesmo abismo moral e ético que a ciência. Posso estar sendo agressivo em minhas palavras. Sim, é possível, mas vamos pensar que Sócrates foi forçado a tomar cicuta, veneno, por seus pensamentos disruptivos e inovadores. E vamos pensar também que as bruxas eram queimadas em praça pública em um passado recente. São dois lados da mesma moeda. Entendem o ponto de vista? A morte é tão natural quanto o nascimento, e temos que nos apropriar disso, como parte da cultura, da essência, e aprender a recebê-la, com calma e assertividade. Tudo que começa, inevitavelmente terá um fim. A vida é impermanente em sua essência. O apego à matéria só vai trazer sofrimento. Eu preciso deixar bens, eu preciso ter uma estátua, eu preciso escrever um livro, eu preciso ser imortalizado. Para quê? Quer você acredite na ciência ou nas escrituras sagradas, de nada vai servir quando acabar sua jornada. De um jeito ou de outro, isso só será um fardo para o presente, trazendo angústias e frustrações. O ontem é passado, o amanhã é um grande mistério. E não se enganem, todo homem morre, mas nem todo homem vive. Desta feita, é necessário compreender, sentir, apreciar o momento atual e presente, sob o risco de perdê-lo para sempre.
Certa vez, presenciei uma palestra de Amir Klink, navegador e escritor brasileiro, e relatou que ao chegar à Antártida, presenciou um fenômeno climático lindo e indescritível. Correu para pegar a câmera, para gravar o evento e pensou: vou passar semanas aqui e isso vai se repetir. Faço outra hora. E não registrou o momento. Lê do engano. Nunca mais, em suas muitas viagens, ele presenciou o mesmo evento se repetindo na neve. É a verdadeira perda de uma chance. Ao recebermos uma sentença de morte, ou ao presenciarmos uma sentença de morte, ou ainda ao presenciar a morte de um ente próximo, a perspectiva ocidental navega por alguns padrões, até sua recepção. O primeiro estágio é a negação e isolamento. O segundo estágio é a raiva. O terceiro estágio é a barganha. O quarto estágio é a depressão. E o quinto e final estágio é a aceitação. Essas fases ocorrem apartadas ou concorrentemente e com maior ou menor intensidade em suas etapas, mas chegam sempre à inevitável e aterradora conclusão: não há como evitar a morte. Em qualquer um desses estágios, mesmo a pessoa mais espiritualizada sofre. Exatamente por esse preconceito, por este total despreparo e afastamento do conceito de morte. Este autor não se furta ao fato de que se encontra no mesmo prisma, ora explanado, mas que procura incessantemente lutar contra as concepções já arraigadas em nosso intelecto. Buscando a melhoria contínua, estamos acostumados a nos apoiar em paradigmas e heróis. Tentamos parecer, agir e nos comparar com homens de excelência, quando na verdade nosso real inimigo mora dentro de nossas mentes e corações. Trata-se da apatia, dos medos, dos entraves psicológicos, amarras morais e preconceitos sociais e culturais. Irmãos, o início de uma jornada sempre será o primeiro passo e o fim sempre será aquele soco que você não esperava. Para a morte, não existe remédio, cura, diálogo, postergação, acordo ou disputa. A morte é um farol para onde todo ser vivo caminha, independente da vontade, credo, classe social, governo ou opção política. Esse mesmo farol que marca o fim da jornada pode servir de parâmetro de quanto tempo temos para fazer o bem ou para fazer o mal, para deixar marcas materiais na terra ou nos corações dos homens. Em honra ao grande arquiteto do universo.